Imagine abrir a porta da sua casa numa manhã comum de sábado e encontrar apenas três coisas: uma carta escrita à mão, as chaves daquele Mercedes que você tanto exibia nas redes e um silêncio tão profundo que faz o coração parar. Foi exatamente isso que aconteceu com Patrícia. O marido dela, Ricardo, tinha sumido. Não só ele, todas as coisas dele, os documentos, até o cheiro de café fresco que ele preparava toda manhã. Como se nunca tivesse existido. E tudo por causa de palavras que ela soltou na noite anterior, num jantar chique com as amigas. Palavras que ela nunca mais poderia apagar. Você é só um motorista de aplicativo de luxo, Ricardo. Um fracasso. O que Patrícia não imaginava era que aquelas palavras não só acabaram com o casamento de 6 anos delas, elas desencadearam uma avalanche que destruiria tudo o que ela achava que sabia sobre a vida, o status, o dinheiro. E o pior, já era tarde demais para voltar atrás. Vamos voltar 24 horas. Era uma sexta-feira à noite em São Paulo, aquela correria deliciosa depois de uma semana vitoriosa. Patrícia chegava ao Fasano, aquele restaurante elegante nos Jardins, depois de um dia triunfal no trabalho. Como diretora de marketing, ela acabara de fechar o maior contrato do ano. Precisava comemorar com as amigas de sempre. As três já estavam na mesa de canto, aquela reservada todo fim de semana para elas beberem vinho e exibirem as vidas perfeitas. Patrícia, você tá radiante, disse Mônica, casada com um advogado corporativo famoso. Conta tudo. Patrícia sorriu, se acomodando. Incrível, meninas. Meu chefe está pensando em me promover a vice-presidente. As felicitações vieram rapidinho, com taças batendo. Mas aí veio a pergunta que Patrícia odiava toda sexta. E o Ricardo, como ele tá? Perguntou Carolina, mulher de um cirurgião plástico badalado. O tom era doce, mas Patrícia sentiu o veneno. Continua no trabalho dele, respondeu dando um gole longo no vinho. Meu marido é motorista executivo, disse tentando soar casual. Dirige para uma empresa de transporte de luxo. É estável, né? As amigas trocaram olhares. Todas sabiam que estável queria dizer sem futuro. Sofia, casada com um empresário do ramo imobiliário, tentou amenizar. Pelo menos é honesto, nem todo mundo vira executivo. Mas o estrago estava feito. Patrícia sentiu na pele ser a única do grupo com um marido de classe trabalhadora. Aquela vergonha secreta que ela escondia. Com o vinho soltando a língua, Patrícia desabafou. Sinceramente, às vezes eu me pergunto o que eu tô fazendo. Vocês têm maridos que acompanham em eventos, que conversam inteligente em jantares de negócios. Eu tenho um cara que passa o dia dirigindo executivos ricos. As amigas assentiram com pena fingida. Mônica completou. Mas pelo menos ele te ama, né? Patrícia riu sem graça. Amor não paga conta, amor não dá status. Quando chegou em casa, quase meia-noite, Ricardo estava acordado no sofá da sala ampla do apartamento em Moema. Oi, amor, disse ele com aquela voz calma de sempre. Como foi o jantar? Patrícia jogou a bolsa na mesa. O de sempre. Ricardo se aproximou com um envelope na mão. Pati, preciso falar de uma coisa importante, sobre meu trabalho. Patrícia nem olhou direito, mexendo no celular. O quê? Vão te demitir ou finalmente te promover a supervisor de motoristas? O tom era afiado, sarcástico. É maior que isso. Recebi uma proposta. Tem algo que eu preciso te explicar sobre... Ricardo, agora não. Tô cansada. Mas ele insistiu. É importante. Esse documento aqui... Patrícia bateu o celular na mesa. As conversas com as amigas ainda ecoavam. Os olhares de pena, os comentários. Tudo explodiu. Tô cansada, Ricardo. Cansada de fingir para os outros. Cansada de sorrir quando as amigas perguntam o que meu marido faz e eu ter que dizer motorista. Você tem ideia da humilhação? Ricardo ficou quieto, o envelope ainda na mão. As minhas amigas têm razão. Mônica, casada com um advogado que fatura R$500.000 por ano. Carolina, com cirurgião. Sofia, com empresário. E eu, com um motorista de app de luxo. Patrícia, se você me deixar explicar... Explicar o quê? Que um dia você vai ter sua própria van? Que vai ser mais que um simples motorista? Ela se aproximou, voz alta. Você trabalha como motorista, Ricardo. Isso é o que você é. Isso é o que vai ser sempre. Um fracasso. Enquanto eu subo na carreira, fecho contratos milionários, você fica no mesmo banco, dirigindo o mesmo carro, sendo um fracasso. O silêncio foi pesado.
Ricardo fechou os olhos um tempo. Quando abriu, o olhar tinha mudado. Não tinha mais carinho, só uma decisão fria. Então é isso que você pensa de verdade. A voz dele era calma demais. É o que todo mundo pensa, eu só sou honesta o suficiente para dizer na cara. Ricardo assentiu devagar. Deixou o envelope na mesa de centro. Patrícia nem olhou. Tudo bem, eu entendo. Ele se levantou e foi para o escritório pequeno, aquele canto que ela chamava de escritório de motorista. Ficou lá 3 horas. Patrícia ouvia barulhos, gavetas abrindo, papéis mexendo, coisas sendo empacotadas, mas ignorou. Deve estar organizando rotas, recibos de combustível, coisas de motorista, pensou. Às 2 da manhã, ela foi dormir, sem imaginar que estava fechando para sempre um capítulo da vida. Patrícia acordou tarde no sábado, quase meio-dia. Ricardo nunca a acordava nos fins de semana depois das cestas animadas, mas algo estava errado. A casa silenciosa demais. Nenhum cheiro de café, nenhuma TV ligada. Ricardo, chamou na sala. Nada. Cozinha vazia, a porta do escritório aberta, coisa rara, ele sempre trancava. Patrícia se aproximou. Vazio. Não só arrumado, completamente vazio. Mesa sumida, arquivos gone, caixas de documentos desaparecidas, até os certificados na parede tirados. Ela correu para o quarto, o armário dele vazio, lado do banheiro limpo, tudo pessoal sumido. O chão pareceu sumir. Mareada, voltou para a sala e viu na mesa de centro a nota manuscrita, as chaves do Mercedes e um envelope grosso, selo oficial. Mãos tremendo, leu a carta. Patrícia, você tem razão. Sou um fracasso como marido para você. Não posso te dar o status que merece, então te libero dessa carga. Não me procure. Desapareci da sua vida como você queria há tanto tempo. Tudo que acha que era nosso fica com você. A casa, os móveis, sua vida perfeita. Só peço uma coisa, leia o envelope. Talvez aí entenda quem era o verdadeiro fracasso nessa história. Adeus. Ricardo. Patrícia ligou para o celular dele. Caixa postal. Ligou de novo. Desligado. Olhou para o envelope. Grupo Empresarial Almeida Confidencial. Abriu trêmula. Papel de luxo, título de documento e um número com tantos zeros que contou 2 vezes. 250 milhões de reais. Atas de empresa, certificados de propriedade, balanços, contratos, todos no nome. Ricardo Almeida Santos, presidente e único dono. Ricardo não era motorista comum. Tecnicamente, dirigia sim, mas era o dono da Almeida Transporte Executivo, a maior empresa de transporte de luxo em São Paulo. Contratos com multinacionais, frota de 50 Mercedes, BMWs, Audis blindados, 90 funcionários, parcerias com hotéis de luxo, aeroportos, eventos corporativos, faturamento anual, 40 milhões de reais. Valor da empresa, 250 milhões de reais. Ricardo testara a Patrícia por 6 anos. Dirigia como um funcionário qualquer na própria empresa, uniforme e tudo, vivendo simples para ver se ela o amava pelo que era, não pelo que tinha. A casa em Moema, comprada à vista por ele antes do casamento. O Mercedes, da frota corporativa, tudo dele. Os dias seguintes foram um pesadelo. Patrícia ligou para a família dele. Sogros frios, irmão nem atendeu. A mãe de Ricardo foi direta. Meu filho aguentou 6 anos de humilhação sua. 6 anos ouvindo que era fracasso. Agora que sabe quem ele é de verdade, quer falar? Não, Patrícia, não tenho nada para você. Clique. Aí vieram as amigas. Mônica. Vi nas notícias Ricardo Almeida anunciando expansão para Miami. Seu marido é multimilionário, que sorte. Patrícia mal falou. Carolina. Meu marido disse que é o Ricardo Almeida. Vale mais que todos nossos maridos juntos. Por que nunca contou? Porque eu não sabia, sussurrou. Como não sabia que era bilionário? Ironia pura. 2 semanas depois, carta do advogado. Divórcio. A casa era dele. Generosamente, dava 90 dias para ela sair. Mercedes, devolver. Contas separadas. Ela com o salário dela, ele com o império. 3 meses depois, notícia no Jornal de Negócios.
Ricardo Almeida anuncia noivado com doutora Sofia Lima, cirurgiã cardiovascular. Foto deles numa gala, ele confiante de smoking, ela elegante sorrindo, como se os 6 anos com Patrícia nunca existissem. Patrícia no apartamento novo, pequeno, em Pinheiros, sem vista, mobília comprada no cartão, tão diferente da casa ampla, terraço, cozinha gourmet onde Ricardo cozinhava e ela nunca valorizou. Quantas vezes julgamos sem saber a história toda? Quantas vezes o orgulho nos cega para o que temos até perder? Algumas palavras não dá para apagar. Alguns erros não têm conserto. Algumas pessoas, perdidas, não voltam. Patrícia chamou Ricardo de fracasso por ser só motorista. Não sabia que aquele motorista era dono de tudo. Era ela vivendo no mundo dele, na casa dele, na generosidade dele. Agora pagava o preço da arrogância. Meses depois, outra notícia. Ricardo eleito empresário do ano pela Câmara de Comércio de São Paulo. Foto no palco, prêmio na mão, ao lado da doutora Sofia, anel brilhando. Patrícia fechou o jornal no AP vazio. Pegou o celular, digitou. Ricardo, vi a notícia, parabéns. Sinto muito pelo que disse. Estava errada. Podemos conversar? Leu, releu. Apagou letra por letra. Tarde demais. Algumas desculpas chegam atrasadas. Algumas palavras ditas destroem tudo. Pontes queimadas com desprezo não se reconstroem. Patrícia aprendeu do jeito mais duro. Chamou alguém de fracasso pelo trabalho, sem saber que aquele trabalho sustentava o império dela. A humildade de Ricardo não era fraqueza, era teste. Teste que ela reprovou feio. Ricardo nunca foi fracasso. Era visionário, multimilionário que construiu tudo do zero. Só esperava alguém que o amasse pelo que era. Patrícia teve 6 anos para ver isso. Desperdiçou numa noite, numa frase para impressionar amigas que agora invejavam ela. Às vezes, palavras ditas no ego ferem, destroem vidas, revelam quem somos de verdade. Patrícia se olhou no espelho do AP simples e viu claro pela primeira vez. O fracasso era ela, sempre foi. Só demorou para perceber. Tarde demais, para sempre.